Tem bola rolando para o esporte. Alô, alô, Leonardo Boris. Alô, Edinaldo Santos. Boa noite para você, boa noite para a maior audiência do norte e nordeste do país. Hoje pela manhã, técnico Anderson Moreira na Ilha do Retiro comandou o treinamento técnico-tático e depois os jogadores seguiram viagem para Goiânia ao 12h40. O detalhe da rodada é que o Sport ele começou ontem com a primeira colocação no Campeonato Brasileiro da Série B e terminou na terceira posição. Por quê? Porque o Novo Horizontino derrotou exatamente o time do Vila Nova por 3-1. Vila Nova, que é o adversário do Sport na quarta-feira, 21h30. Exatamente. E há muito tempo que o Vila Nova não tomava tantos gols, mesmo porque o Vila Nova tinha até então a defesa menos vazada da competição, com 8 gols apenas. E aí também tem um detalhe: a Ponte Preta, jogando em casa no Moisés Lucarelli, não superou o Vitória. O Vitória conseguiu um empate, e aí o Sport ficou na terceira posição da Série B. Você vem conversando com o Antônio Gabriel e eu venho ouvindo seus comentários. Apesar de não ter um time, vamos considerar, diferenciado em caixa financeira da Série A, mas o campeonato é muito equilibrado, este campeonato brasileiro da Série B. Muito equilibrado, muito competitivo, né? Você pega, por exemplo, essa atual pontuação. Você tem o Novo Horizontino despontando ali no primeiro lugar com 39 pontos. Aí o Vitória vem em segundo lugar com 38 pontos. O Sport em terceiro também com 38. Tá bem o Vila de cabeça, Nova em quarta com 35. E o primeiro clube fora do G4, que é exatamente agora o Guarani, também com 35 pontos. Perfeitamente. E se você colocar o sétimo colocado também com 34 pontos, a diferença de 1 ponto para o quinto. E o oitavo colocado, que é o Juventude tem 33 pontos. E o sétimo colocado é o Mirassol. É verdade. Então você tem um campeonato muito equilibrado e nesse momento é importante, sem dúvida, como em todos os momentos do futebol, fazer o resultado. Mas nesse jogo, especificamente contra a equipe do Operário, eu sinceramente não gostei do primeiro tempo do Operário Sport, CRB. Não, CRB, desculpem, confundi com o jogo do Náutico, que eu acabei de falar com o João Vitor sobre o jogo do Náutico. O primeiro tempo me pareceu um tanto quanto desorganizado o time do Sport. O time do CRB atrapalhou muito o Sport com uma marcação muito forte, mas o Sport não deixou de ter oportunidade, mesmo assim, mesmo sem jogar um grande futebol no primeiro tempo. Mas tentou chutes de longa distância, né? Teve chute de longa distância do Wagner Love, do Sabino, do Felipinho. Então o primeiro tempo foi assim, um primeiro tempo meio que insosso, né? Meio sem muita emoção. Agora um jogo altamente equilibrado. A postura do Sport, Boris, você deve ter visto o jogo no segundo tempo, foi totalmente diferente, né, cara? Postura do Sport no segundo tempo, eu até dizia na transmissão. Leve, eu dizia na transmissão, parece que o pessoal recebeu uma dose cavalada de adrenalina, e eu não tenho dúvida que houve um acochozinho lá do treinador, que o time voltou com outra postura e já marcou um gol aos 4 minutos da etapa de complemento, né? E depois você tem ali por volta dos 12 minutos, aquela cotovelada do Anderson Conceição, no Wagner Love. Não entendi porque o árbitro vacilou ainda, não ter marcado imediatamente, até porque ele estava em cima do lance, viu claramente a cotovelada, não tinha como marcar diferente, mas não marcou. E resultado, foi ter que ser chamado pelo VAR, foi consultar a imagem, consultou, convenceu-se de que houve pênalti e ainda expulsou o Anderson Conceição. O Ronaldo vai lá com extrema categoria. Como bate bem pênalti o Ronaldo, né, cara? Ronaldo tá caprichando. Aliás, ele é o meu entrevistado daqui a pouco, porque ele, além de ter feito o segundo gol, ele fez o 100º gol do Sport na temporada. 100 gols, é verdade. 100 gols na temporada. Tanto é que ele foi comemorar num afã, ainda pulou a placa, só que tinha uma placa por baixo, ainda escorregou, mas ele foi-se embora comemorar. O Edinaldo. Só para reforçar, pois não. Aí ele faz aquele gol,
com a expulsão do Anderson Conceição, aí ficou fácil para o Sport, né? Porque com 2-0 no placar, aí você ainda tem um jogador expulso do time adversário, o time do CRB teve que se esforçar para não tomar uma goleada. Muito embora ali no finalzinho do jogo, entrou um jogador lá, o Anderson Leite, que meteu uma bola no travessão, mas ficou só nisso. O Sport foi dono absoluto do segundo tempo, porque voltou contra a postura e mereceu o resultado de 2-0, até pela facilidade que teve, mais espaço dentro de campo, com a expulsão do Anderson Conceição da equipe do CRB. Pois não, Boris? Eu vou falar do Vila Nova primeiro, para depois falar do provável Sport. O Vila Nova, ele tem números recentes não muito agradáveis. O Vila Nova, a última partida que ele venceu foi no dia 10 de julho, venceu o Vitória da Bahia em casa por 1-0. E de lá para cá, são 4 jogos sem vitória. São 2 derrotas, um empate no meio e mais uma derrota. São 4 jogos já, né? 4 jogos. A última vitória foi na 16ª rodada, no dia 10/7, contra o Vitória da Bahia. Então o Sport tem que ter cuidado, porque, queira ou não queira, o Vila Nova, ele é o 4º colocado com 35 pontos ganhos. E ele pode aí ultrapassar até o Sport por conta de saldo de gols. Porque o saldo de gols do Sport é 4 e o Vila Nova tem 5. Esse jogo é 9h30 da noite, né? 9h30 da noite. 9h30 da noite é o jogo do Sport contra o Vila Nova lá no Oba. No Oba. Vamos ver se saiu a arbitragem do jogo. Com certeza já saiu a arbitragem. Luiz Flávio de Oliveira, São Paulo, é um bom árbitro. Auxiliado por Gustavo Rodrigues de Oliveira e Daniel Luiz Marques, também o trio de São Paulo. O 4º árbitro é do Distrito Federal, Rafael Martins, e o VAR vai ficar a cargo de Emerson de Almeida Ferreira, Minas Gerais. Em relação ao time do Sport, eu tenho a impressão, não é informação, que o Igor Cariús volta à lateral esquerda. O Fabinho ainda não, mesmo porque o técnico Anderson Moreira, na coletiva... O Fabinho ficou no banco, né? O Fabinho ficou no banco, entrou no segundo tempo, mas vai ser devagar, tá? Vai ser devagar. Mas o Igor Cariús também entrou, e o Igor Cariús, na minha opinião, aí não é informação, é opinião, ele dá uma consistência boa pelo lado esquerdo do Sport. Vamos falar de contratação? Pois é, rapaz, essa história, até lhe perguntaria, para começar a conversa de contratação, se o Romarinho continua nos planos do Sport. Planos sim. Viabilidade não? Viabilidade eu acredito que seja muito difícil. Eu conversei hoje com o empresário do atleta Romarinho, ele ficou de mandar até um áudio para mim, mas eu até entendo o posicionamento dele, ele não queria falar. Ele me disse o seguinte, ele me disse que a questão do Romarinho está muito satisfeito em Fortaleza, no Fortaleza, mesmo sabendo que o técnico não vai usá-lo. O Sport propôs um contrato de 1 ano e meio, mas aí o Fortaleza quer uma compensação financeira. O Sport ofereceu um salário igual ao que Romarinho ganha no Fortaleza, mas aí quer um bônus, e o empresário dele foi claro comigo, Boris, e ele não ganha um mau salário no Fortaleza. Existe aí a procura de clubes de fora para o Romarinho. Então eu vi muito mais senão do que aí eu falei, bom, e aí, como é que fica? Porque com tanto senão que você está me dizendo, com tanto entrave, que foi a palavra que ele usou, quarta-feira, dia 2, fecha a janela. Pois é, aí tem outro esse problema, porque
eu não sei se vai resolver esses entraves tão rápido. Agora, todos os entraves estão colocados para o Sport e para o Fortaleza. Eu não senti firmeza não, viu, Edinaldo? Sim. Palavra de honra, eu não senti firmeza. Se não há essa predisposição do atleta, aí fica difícil. Aí ele vem eu liguei com para o vontade presidente. de se transferir, não adianta. Aí eu liguei para o presidente Yuri Romão, que está em São Paulo, e eu falei, presidente, estou numa reunião aqui em São Paulo. Não, rapidamente. Eu nem falei no nome de Romarinho. Alguma novidade de contratação? Não. Pronto. Foi o suficiente para confirmar tudo aquilo que o empresário do atleta, o Heller Pessoa, falou para mim. Falou que existe o interesse, mas tem um monte de entrave. Porque, veja, tem um entrave até que eu achei engraçado. Se você fizer, por exemplo, um contrato até o meio do ano que vem, vamos à hipótese, antes da janela, evidentemente, da segunda janela, aí ele diz, olha, Boris, inclusive, eu acredito até que o Sport suba para a Série A, aí o Romarinho jogando a Série A do ano que vem, ele já teria feito 7 jogos. Aí não poderia voltar para o Fortaleza, porque ele já fez 7 jogos. Quer dizer, eu achei um bolo muito mexido, sabe, Edinaldo? Agora o Sport tem extrema necessidade de trazer esse ponteiro, porque continua cada vez mais oscilando os 2 jogadores que o Sport tem hoje, que é o Edinho e o Bandeira, o Labandeira. Mas tem outras opções, né? Você tem o Fabrício Daniel, que também está voltando, né? O Fabrício é a opção, não Wanderson, só pela direita. Eu não coloco pela direita. O Wanderson para mim, é esquerda. Não, mas veja só, eu não sou advogado do Wanderson, eu também ouvi a discussão de vocês, discussão não, um debate, uma troca de ideias. O Wanderson, colocado pela direita, é a mesma coisa que você colocar, como a gente já viu, o Luciano Juba na ponta direita. Ele vai render. Mas ele mesmo, quando está sendo utilizado na esquerda, ele não vem Mas bem. ele não é utilizado na esquerda porque o Luciano Juba não deixa. Porque Sim. o Luciano Juba tá em todas. Mas olha, o Wanderson... Entendeu? É porque você está na cabeça do Wanderson entrar na ponta direita, que não é a dele. Ele tem entrado muito mal, independente de estar deslocado para a direita. Reconheço também que ele joga melhor na esquerda, mas não tem mostrado essa coerência tática, técnica dentro de campo que o treinador pede. E fica, rapaz, esse permanente revezamento de Edinho e Labandeira e Edinho. Então você não tem nenhum dos dois que consegue uma titularidade no time, pelas oscilações que os dois têm. É igual a lateral direita, né? A lateral direita também, o Everton e o Eduardo, né? Vivem em permanente revezamento. E está se tornando também igual à lateral esquerda, né? Eu já tinha dito aqui em debates anteriores que o Sport precisa desse ponteiro direito e desse lateral. Desse lateral, sem dúvida nenhuma, também, porque é outra indefinição que o Sport tem. Um dia é Eduardo, outro dia é o Everton. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, Edinaldo, e para o torcedor que nos acompanha em todo o estado e também pelos aplicativos, na JCFM também. Amanhã é terça-feira, dia 1º de agosto. A não ser que tenha alguma coisa já muito bem encaminhada, entendeu? Para despontar na ilha amanhã, mesmo porque, pelas notícias que eu tenho, não é jogador para compor elenco. É jogador para vir investir. Não deve, né? E vestir a camisa. Então, amigo, não sei. E ainda tem um Peglow, né? Tem essa história do Peglow esquisitíssima, que o Sport resolveu assumir, e que fica essa expectativa dessa punição. Uma aposta, na minha opinião, errada, mas que o Sport acaba dia 11. Acaba dia 11? Dia 11 ele já pode estrear contra Tombense, na 23ª rodada. Nós estamos tendo as entradas aí. Primeiramente ele estava no banco, entrou no transcorrer da partida contra o Sampaio Corrêa. Estou falando do Alan Ruiz. E agora no jogo passado... Jogou bem, né?
Agora no jogo passado ele entrou, claudicou um pouquinho ali no primeiro tempo, mas aí foi o time todo. Mas no segundo tempo, rapaz, ele se deu muito bem, se ouve muito bem. Se bem que no primeiro tempo, mesmo com oscilação, ele deu um passe para Juba, que eu vou te contar, é passe de quem sabe jogar bola. Aí. Passe de quem sabe jogar bola. Então deixa uma esperança no ar de que no momento que ele estiver melhor condicionado fisicamente, ele pode render muito bem nesse meio de campo da equipe do Sport. Se ele crescer, vai ser uma perspectiva boa, viu? Que ele mostra que tem talento. Mesmo porque o Jorginho ainda continua em tratamento, né? Pois é, que lesão, hein, cara? É. Que lesão. Ele teve uma lesão grau 1, ele foi para a transição e voltou para o departamento médico. O Fabinho, logicamente, tem que ser trabalhado dessa forma, ele vai ter que ir entrando gradativamente. O Fabinho foi mais grave, inclusive, que foi um estiramento no ligamento do joelho. Foi. Então é um jogador que, na minha opinião, é um dos sustentáculos desse meio de campo do Esporte Clube do Recife e deve ter muito cuidado no lançamento dele, porque não é mole. Além da gravidade da lesão, foram 2 meses de inatividade. Exatamente. E o próprio técnico Anderson Moreira falou sobre isso, né? Falou que vamos devagar para botar o Fabinho em forma. E o Ronaldo Henrique, ele vem fazendo uma super temporada, né? E ele fez o 100º gol do Sport na temporada. Ficou feliz, hein, Ronaldo? Como eu falei depois do jogo, né? Foi um jogo e uma noite que vai ficar guardado na minha carreira, na minha lembrança, no meu coração, porque é muito difícil, né? A gente que é primeiro volante ali, que a posição ali é mais contenção, tá marcando gols, né? E você marcar o 100º gol num ano tão especial que a gente vem fazendo uma campanha maravilhosa, para mim tem um sentimento muito especial também, né? Nosso time vem apresentando ao longo do ano aí um futebol muito bonito, né? De se ver. É claro que às vezes não acontece aquela partida assim que a gente está acostumado a fazer, né? Mas a gente sempre acaba marcando gols, né? Isso mostra a força, né? Do nosso poder ofensivo, né? Que não só depende do Love, do Juba, os caras que tem mais gols, participações, né? Mas também, como às vezes um primeiro volante, o Sabino, né? O Thierry aí pode estar aí na frente fazendo gols também. Aí a palavra do volante Ronaldo Henrique falando aqui no Bola Rolando. Pois é, aí portanto o Leão da Praça da Bandeira, o Esporte Clube do Recife, que pega o Vila Nova 21h30 nesta quarta-feira. 21h30. Vamos lá, confronto direto, né? Confronto direto. Verdade. É o melhor ataque quando eu vou ver se 8, 9, 10, 11. Ainda é a defesa menos vazada. Pois é, confronto direto, um no 3º lugar, outro no 4º lugar, um com 38, outro com 35. É essa proximidade de pontuação que vai tornando essa competição bem competitiva. Ok, Boris? Valeu! Você acaba de acompanhar aqui dentro do Bola Rolando a segunda-feira, Rubro Negra.